A questão é, se Paulo era poliglota, Paulo falava algumas línguas, Paulo falava o judeu, o hebraico, o aramaico e também o latim. Se Paulo era conhecedor da lei, estudava a lei, falava da lei, ele se defendeu como romano, falou como hebreu, com conhecimento de causa. Paulo não era um homem altamente estudado? Paulo, sem saber, ainda bem antes da conversão, ele já estava sendo um instrumento de Deus para então fazer uma grande obra. Deus usa na sua soberania as circunstâncias para realizar a sua grande obra. Falar de Paulo é algo difícil, porque estamos falando do maior personagem do Novo Testamento. Estamos falando nada mais, nada menos do vaso escolhido por Deus para levar a sua palavra. O nosso assunto de escola dominical desse trimestre vai falar sobre esse apóstolo Paulo, ele que escreve pelo menos 13 cartas e para alguma linha teológica ele também estava presente ali na carta, no livro de Hebreus. Então não é fácil falar de Paulo, tem muita complexidade e às vezes nós estamos falando de Paulo em tão pouco tempo e não dá para esgotar o assunto em pouco tempo. Aliás, até mesmo porque nós estamos falando de Paulo já há 2000 anos e cada dia mais se encontra documentos que vão atestar aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia relata sobre a vida de Paulo, a vida dos discípulos de Jesus. Então, quando a gente pensa a falar de Paulo, quando ele entra no cenário bíblico, nós vamos falar de um momento em que está acontecendo uma grande perseguição dos discípulos de Jesus. E ele, o principal personagem desta perseguição, nós entendemos ali que, segundo a sua soberana vontade, Deus ele vai usar momentos e circunstâncias para realizar a sua obra. E nós vamos ver que quem está estudando o livro de Paulo vai ter necessidade de se estudar aquilo que a gente em hermenêutica vai falar que é o contexto perto, o contexto longe, o contexto que está no texto, o contexto que está em toda a Bíblia. Existe o contexto interno e os contextos externos. Então, para você que está estudando Paulo, é necessário que você busque em fontes, em alguns teólogos e aqueles que são realmente paulinistas, que estudam a vida de Paulo. E nós vamos ver que Paulo, ele entra no cenário num momento em que Roma está governando e os judeus que ali estão neste momento são judeus que vieram da dispersão do cativeiro babilônico, e ali, então, quando você termina o Velho Testamento, o Antigo Testamento, para começar o Novo, há um período que nós chamamos o período interbíblico. Até, se você quiser, eu indico para você, leia esse livro da CPAD, o período interbíblico. Ele vai te ajudar muito a entender
porque nós vamos ter que voltar um pouco e entender o que estava acontecendo no contexto histórico e geográfico desse mundo de então. Quando lá em Daniel capítulo 2, a seguir, nós vamos ver que Nabucodonosor ele tem um sonho, e Daniel lhe dá a revelação do sonho e vai falar dos impérios que existem nesse período. Então é necessário que se pesquise sobre isso, porque nós vamos chegar até o Império Romano. E durante o período interbíblico, nós vamos ver que aconteceu muitos fatos, muitas coisas que faz com que nós entendamos o que está acontecendo nesse momento. Então, nós vamos ver os grupos dos judeus zelotes, aqueles que eram extremamente zelosos pela obra de Deus, se levanta contra o Império Romano, e ao se levantarem contra o Império Romano, eles são então exterminados, porque ninguém podia lutar contra o Império Romano. E já quando Paulo entra no cenário, ele vai se apresentar como o Saulo de Tarso, da Cilícia, de pai hebreu e fariseu de pai fariseu, e ele vai então entrar nesse cenário na perseguição aos cristãos. E nessa perseguição ele vai dizer que ele recebeu autorização dos sacerdotes e dos chefes das sinagogas para perseguir. Paulo, na perseguição, quando ele consente na morte de Estevão, ele é aprovado pelo Sinédrio, que é a mais alta cúpula dos judeus, ali nas leis, na promulgação das leis. E ele é um fariseu, e ele vai usar dessa autoridade que ele tem para perseguir, e ele vai receber cartas para perseguir o povo de Deus. Então, vai ser necessário que você pesquise em outras fontes a respeito do que estava acontecendo, porque vai ter o contexto externo. Nós vamos pesquisar Flávio Joséfo, um judeu que ele esclarece muito sobre os assuntos do povo judeu. Nós vamos ver que tem ali pelo menos três grupos importantes que são escolas judaicas: a escola dos fariseus, dos saduceus e dos essênios lá no deserto. Então essas escolas são escolas que são escolas judaicas, e Paulo diz assim que ele é fariseu de pai fariseu. Então ele frisa bem que ele é irrepreensível como fariseu, ou seja, ele perseguia porque ele tinha, além da autoridade, ele fazia-se cumprir a lei. Então, se Paulo era um fariseu e ele era de Tarso, nós vamos ver que Paulo era um homem culto, altamente, que tinha uma formatura helenizada, que tinha uma formatura judaica, que tinha uma formatura da língua hebraica, da língua grega e também da língua do latim. Então Paulo, ele era um poliglota, ele falava as línguas. Dada uma ocasião, Paulo ele vai ser preso lá, e o centurião chama alguns soldados, e os judeus estão querendo ali matar ele, porque agora ele está convertido, teve um encontro com Jesus, porque Deus ele usa a circunstância com a sua soberania, ele usa a circunstância então para fazer uma grande obra. E havia o propósito de Deus em que o evangelho fosse propagado, e Paulo era o vaso escolhido para isso, para pregar aos gentios da sua época, e até chegou a nós aqui e vai continuar, porque é a palavra de Deus. Paulo então ele vai pregar, ele vai anunciar, e agora ser perseguido pelos próprios judeus. Quando estão ali batendo nele, o centurião chama alguns soldados para apartar aquela confusão, aquele montim, sem entender o que estava acontecendo. Ele separa Paulo do lado e pede para Paulo então
explicar o que estava acontecendo. Paulo, conhecedor da lei como ele era, ele pediu permissão para falar com o soldado romano, o centurião romano, e ele pede ali para conversar, ele autoriza, ele começa a falar em grego. Quando ele abre a boca para falar em grego, o centurião diz: "Você fala grego?" Ele disse: "Sim, eu sou Tarso da Cilícia, cidadão romano." Aí ele diz: "Espera aí, mas você é romano?" "Eu sou romano. Eu comprei com uma grande quantidade de dinheiro. E você?" Aí ele responde com muita propriedade: "Eu sou de nascença." Então ele tinha cidadania romana de nascença. Sabe o que ele faz ainda? Ele pede para que o centurião autorize ele falar com aquele povo que estava querendo lhe apedrejar. Isso está em Atos capítulo 21 e 22, você vai ver essa fala de Paulo. Quando ele fala em grego com o centurião, ele diz: "Você fala grego?" Ele se espantou com isso. E quando Paulo vai falar com o povo, que ele levanta as mãos e começa a falar com o povo, ele começa a falar no hebraico. Todo o povo silenciou, diz o texto bíblico. E quando ele fala, e vão então atar as suas mãos e levar para a fortaleza, ele diz, conhecedor da lei como ele é, ele vai dizer: "Você pode fazer isso com um cidadão romano sem ser julgado? Você pode fazer isso?" Eles tremeram de medo e falaram: não, vamos mexer com o cidadão romano, não, por causa daquilo que o cidadão romano tinha alguns direitos que eram diferenciados. E entre esses alguns direitos, pesquisa sobre isso, você vai ver que ele não podia ser crucificado, ele não podia ser preso, jogado lá no meio dos outros presos. Tanto é que Paulo, ele vai ser preso em Roma, ele tem direito a uma prisão domiciliar. Então era o direito que ele tinha, e na sua morte também ele tinha o direito de escolher a morte. Então ele escolheu ser decapitado, porque para o judeu não podia ser o romano, quer dizer, ele não podia ser crucificado. Então eram os direitos que ele tinha. Agora a questão é, se Paulo era poliglota, Paulo falava algumas línguas, Paulo falava o judeu, o hebraico, o aramaico e também o latim. Se Paulo era conhecedor da lei, estudava a lei, falava da lei, ele se defendeu como romano, falou como hebreu, com conhecimento de causa. Paulo não era um homem altamente estudado? Então essas coisas você vai ter que pesquisar, buscar, porque lá na Bíblia você vai encontrar não essas informações. Então, o assunto da escola dominical é para falar sobre este personagem, um personagem que é um vaso escolhido nas mãos de Deus. E Paulo, sem saber ainda, bem antes da conversão, ele já estava sendo um instrumento de Deus para então fazer uma grande obra. Deus usa, na sua soberania, as circunstâncias para realizar a sua grande obra. Dá um joinha. Deus te abençoe.